o Palmeiras acerta em insistir na contratação de Arthur? Sim ou não? É jogador para já chegar, compor o elenco, chegar jogando, vai dar um up realmente? Vote no site gazetesportiva.com e a sua opinião, por gentileza, Alexandre Silvestre. Sim. É só para responder sim ou não? Não, sim, por quê, né, Silvestre? Porque é um ótimo jogador, porque... mas o Palmeiras vendeu ele por um preço lá em 2020, está comprando pelo dobro, talvez. Né? Ele era uma coisa lá atrás, era uma promessa, uma coisa, entre aspas, pelo amor, né? E hoje ele é um jogador mais valorizado. Eu acho um ótimo jogador. Não sei se chega para ser titular, acho que não, mas ele vem para compor elenco e melhorar o nível do elenco do Palmeiras na peça ofensiva, como diria o pessoal do passado. O que você acha, Miller? Eu acho que ele chega para ser titular, até porque o Dudu, ele joga nas duas posições, tanto na direita quanto na esquerda. E como o Silvestre disse, o Arthur, ele alcançou um nível de maturidade muito grande como jogador. No próprio Bragantino, que ele já está há bom tempo, já vai para o terceiro ano, né, Silvestre? Praticamente terceiro ano de Bragantino. Então, acho que o Palmeiras faz certo, sim, em apostar em bom jogador. Agora, como eu disse, aquele do Guarani, não. Do Guarani ele chega para compor elenco e era um jogador que eu não contrataria. Até porque, para compor elenco, pega o pessoal da base. Tá bom. Tá na hora do José Paes explicar como é que está essa negociação do Palmeiras pelo atacante Arthur. Ô Zé, o Verdão tem pressa para fechar esse negócio? O que está acontecendo? Pois é, Michele, pois é. O Palmeiras tem um pouquinho de pressa aí para fechar essa negociação com o Arthur, né, jogador lá do Bragantino, camisa 10 lá do Red Bull Bragantino. E por quê? O Palmeiras quer fechar essa negociação até a próxima sexta-feira, apesar aí da janela de transferências aqui no Brasil, para os jogadores que estão atuando aqui no Brasil, ter sido estendida pela CBF, né, até o próximo dia 20 de abril, era até agora 4 de abril, foi estendida pela CBF até o próximo dia 20. E o porquê disso? Porque o Palmeiras quer fechar com esse jogador até sexta, sábado de manhã no máximo. Porque para a Conmebol, para os atletas que vão jogar a Copa Libertadores da América, essa fase de grupos aí, os times, os clubes que vão disputar a fase de grupos agora da Conmebol Libertadores, que começa já na próxima semana, eles precisam enviar a lista lá com os 50 atletas que vão representar a entidade, os clubes, nessa competição. Eles precisam enviar essa lista até o sábado, até o dia 19, até às 19 horas, perdão. Então o Palmeiras tem até o próximo sábado, às 19 horas, para enviar a lista com 50 jogadores que vão disputar essa fase de grupos pelo Verdão na Copa Libertadores da América. É bem verdade que a Conmebol, ela tem ali uma brecha no regulamento que permite que os clubes eles coloquem lá na sua lista de inscrição 5 atletas de maneira provisória. Então vamos supor, a negociação com o Arthur está muito avançada. Então o Palmeiras põe ele nessa lista provisória. Depois que contratar de fato em definitivo o Arthur, ele aparecer lá no bid como atleta do Palmeiras, então o Palmeiras passa o Arthur da lista provisória para a lista definitiva. E aí ele pode de fato estrear com a camisa do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Se ele estiver na lista provisória, não pode atuar. Tem que estar na lista definitiva. Então o Palmeiras corre contra o tempo para já ter o Arthur inscrito até agora, sábado às 19 horas, para que ele possa estrear pelo Palmeiras já na semana que vem contra o Bolívar da Bolívia lá em La Paz, que é a estreia do Palmeiras na competição. O Palmeiras aí buscando o seu tetracampeonato na Conmebol Libertadores. Então o Palmeiras correndo contra o tempo, a gente sabe, muita gente criticando essa negociação. O Palmeiras lá em 2020 vendeu o Arthur por 6 milhões de euros para o Red Bull Bragantino, agora está recomprando por 8 milhões. O euro mudou muito de 2020 agora para 2023, uma contratação aí de 45 milhões de reais, mas é uma peça que o técnico Abel Ferreira quer. É a indicação do Abel Ferreira na cabeça do treinador português. É um jogador que está pronto, que chegaria para ser titular desse time do Palmeiras, então podendo atuar aí com o Dudu de um lado, com o Arthur do outro, e aí no meio o Rony, né, no meio ali do ataque, como bem disse aí o Miller. Então é um jogador que chegaria para jogar ali na ponta direita, fazendo facão para dentro, batendo de perna esquerda, que é a jogada forte do Arthur. Então o Arthur viria para brigar muito fortemente por essa condição de titular, e o Palmeiras brigando muito fortemente para já fechar com esse jogador até a próxima sexta-feira, viu, Michele? Entendi. Muito bom, José Paes. Então já vai chegar. Tia Leila abriu o cofrinho. A camisa 14, que era do Gustavo Scarpa... Vai ficar com quem? Vai ficar com o Arthur, já tá lá penduradinha no vestiário, só esperando o Arthur chegar. Ele deve ser anunciado até sexta-feira, justamente por esse trâmite todo aí, dito pelo Zé Paes. Eu só não acho que ele chega para ser titular. Ele tem potencial para... Mas o Abel acho que não vai chegar e já botar, toque a 14 e vai lá jogar na ponta direita. Então, mas aí você acha que tem que gastar tudo isso para ele não ser titular?
Ah, Michele, mas aí é uma questão de gestão de elenco. Uma coisa é você contratar e trazer, outra é você gerir o elenco para, né? Quem tem que ter o titular? Nesse momento, para mim, teria que ser o Giovani. Você concorda, Miller? Não, eu acho que o Arthur, apesar do Giovani ser um grande jogador, está pronto para ser titular e jogar no Palmeiras. Jogou pouco que jogou no Paulistão. Ele deu conta do recado e mostrou muito potencial. Mas o Arthur está pronto, sim. O Arthur está pronto para jogar no Palmeiras como ser titular. Dudu na esquerda, ele na direita e o Rony no meio. Até porque, como você falou, com esse valor, indicação do treinador, ele tá em ritmo de jogo já. Já tá. Ele tá Mas não tem que fazer sentar um pouquinho na sala ali só para fazer um tipo, sabe assim, Miller? Não vai entrar logo de cara. Até porque Giovani e Breno Lopes não são titulares absolutos do time do Abel. Não são. O cara chega com moral, exatamente. Então, já chega jogando. Aliás, ele poderia jogar, se houvesse... Não pode, né? Mas a final do Campeonato Paulista, ele poderia já entrar direto nessa ponta. Mas não vai poder. Deve jogar o Breno, se o Abel repetir o que fez na semifinal. Sim, o Abel no primeiro jogo vai colocar o Breno Lopes, depois ele vai colocar o Giovani no segundo tempo. Agora, o Arthur na Libertadores e a sequência da temporada vai chegar e vai ser titular. E aí o Endrick fica ainda mais de escanteio nessa história toda? Mas, Michele, veja bem, o Abel nunca quis colocar o Endrick de cara. Ele foi obrigado por conta daquilo que eu te falei. O valor que foi vendido, aquela coisa toda, tá? Só que o Abel, ele sabe que não dá para queimar os processos naturais na vida de um garotão de 16 anos. Ele é uma promessa ainda. Real Madrid tem paciência, é um time muito rico, mais rico do mundo, o Real Madrid. Só que daqui 2 anos, se ele não der resultado, o Real Madrid vai emprestá-lo para todo mundo. O Endrick, ele foi titular em boa parte da primeira fase do Campeonato Paulista. As 7 primeiras partidas, titular absoluto. Ele só foi poupado quando o time foi poupado por conta de Supercopa, da decisão da Supercopa, mas o Endrick foi utilizado. Não conseguiu render tudo que podia, não conseguiu. Foi mal? Não acho que foi mal, mas não rendeu. Agora volta para o banco, não fez gol. Dudu também não fez gol. Ele foi mal, o Abel fez o quê? Você acha que ele foi mal? Foi mal. Nas primeiras 7 partidas, na fase de grupo, o Abel colocou ele. Quando chegou no mata, que é decisão, tirou o garoto. Tá certo. Mas, se ele tivesse jogado bem a fase de grupos, estava tocando na banda. O Abel deu a vara. E o Abel ainda tentou mudar ele de posição, entendeu? Não deu certo aqui de centroavante. Vou devolver o Rony para a função do 9, o Endrick do lado. Também não funcionou tão bem o Endrick. O mais importante disso tudo para mim é deixar o Rony onde o Rony tá. Não mexe com o Rony Rústico. Ele aprendeu a jogar ele quebra um galho também, até porque é a posição dele na ponta. Mas já que ele gostou de ser o 9 e deu conta do recado, foi artilheiro do Aí o Abel não vai mudar. Não mexe mais nisso, Abel. Os caras que briguem pela posição lá de ponta esquerda, de ponta... O Rony é o 9. E é engraçado, né? Porque muita gente falava assim, não, o Palmeiras não precisa contratar porque já tem o Endrick subiu da base e tal. Eu sempre falei que o Palmeiras precisava de um atacante e de um jogador no lugar do Danilo, que deixou... E do Danilo, não vai ter ninguém? Tem que contratar um volante ali. É o Rios. O Richard Rios. É o que veio do Guarani. Mas, gente, não, é vem muito cá. nada. É muito tudo nada. bem, mas é esse cara que veio. É esse cara que... O Palmeiras no lugar não precisa gastar tanto na minha lugar opinião, do Richard aí, Rios? O Richard Guerra. Richard Guerra, falei ontem aqui. Richard Rios. É colombiano, chique, 22 anos. Eu colocava o garoto da base, o Fabinho, né? O Fabinho, você gosta do Fabinho? Joga muita bola.